Muito bem, vamos sair do Nordeste um pouco, Constantino, falar do Rio Grande do Sul, porque essa é uma outra disputa bem apertada. Segundo as pesquisas, praticamente aí 51-49, 52-48 para o Onyx Lorenzoni disputando com o Eduardo Leite. O que você acha dessa disputa? Vou comentar, mas antes só falar que qualquer um que fala que alguém é uma maçã podre perto do Lula está tentando defender a maçã mais podre de todas, né? Vamos lá, circulou muito, ontem principalmente, um vídeo do Eduardo Leite que muita gente achou que era atual e divulgou. E ele está explicando ali o seguinte: eu, por coerência, jamais poderia votar no PT. O PT destruiu o Brasil, é uma máquina de roubalheira, aquilo tudo que o Fernando Henrique sabia, que o Alckmin sabia, que o Marcelo Madureira sabia e que todo mundo parece ter esquecido de propósito, né, para poder aderir à quadrilha. Então, naquele vídeo havia coerência. E ele agora não está se manifestando, né, e não vai defender voto em Bolsonaro, acho pouquíssimo provável. Até porque o Bolsonaro já tem um candidato na corrida que é o Onyx Lorenzoni, que tem uma pegada muito mais coerente e liberal. Há muito tempo eu conheço o Onyx na luta liberal do Brasil e ele tem coerência nisso, né? E é bolsonarista, apoiado pelo presidente e é o favorito. Então o Leite está numa sinuca de bico aqui. Ele não vai declarar voto no Lula e achar que vai ganhar alguma coisa com isso, a não ser uma destruição total da sua reputação, que é o que está acontecendo com todos esses, Armínio, Helena Landau e companhia, e não vai fazer virar o jogo lá. Então, assim, a princípio, Paulo, o Onyx é o favorito, com o apoio do presidente. Tem aquela maldição, né, que não é reeleito governador no Rio Grande do Sul, né, então isso também joga contra o Leite, que quis abandonar o posto para a corrida presidencial, que foi mordido pela mosca azul. A turma do mercado, alguns ali talvez de veículo de comunicação, o convenceram que ele tinha chance mesmo, né? Traiu até o Dória, teve uma disputa interna, uma coisa bem ruim ali no PSDB, né? E aí depois voltou. Então tudo leva a crer que o Eduardo Leite realmente vai se desgastar muito nessa eleição e não vai ter chance de virar, não. Serrão, nesse caso específico do Rio Grande do Sul, eu peguei a última pesquisa que saiu, que foi do Instituto Real Time Big Data. Temos 51 Onyx, 49 Eduardo Leite, temos 9 brancos e nulos e 12% de indecisos. É um número alto para segundo turno. Número alto, e agora esse resultado mostra que nessa eleição do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite bateu todos os recordes de raciocínio com o intestino do ponto de vista estratégico. Ele não deveria ter aberto mão da sua candidatura à própria sucessão, à reeleição. Mas a mosca azul picou demais o candidato e ele acabou sendo aí pensou que valeria mais a pena tentar a aventura presidencial. Se deu mal, tentou voltar atrás sendo candidato ao governo e agora está pagando caro pelo erro de estratégia banal que ele cometeu. É isso. Piperno, e teve um debate hoje entre o Onyx e Eduardo Leite e uma cena bem inusitada, que é justamente o Onyx negando o aperto de mão ao candidato do PSDB. Está lá no 0 Hora, também está nessa minha ronda por jornais aí. Está repercutindo bastante essa foto. Sim. Algo mal educado aí. Mas há uma explicação para o fato dessa montanha de eleitores indecisos. O PT praticamente empatou com o Eduardo Leite no primeiro turno e o PT gaúcho ainda não se decidiu a apoiar, a não ser algumas figuras isoladamente, como o Tarso Genro. Aliás, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Na semana passada foi dito aqui, inclusive, que o Eduardo Leite já tinha apoiado o Lula, o que eu disse naquele dia que não era verdade. Então não há esse apoio. O Eduardo Leite não declarou apoio a nenhum presidenciável. Não tem como apoiar. Não tem como. Até porque o Constantino falou de um vídeo, ele tem, de fato, não sei se esse foi o vídeo que o Constantino mencionou, mas aquele célebre vídeo em 2018 em que ele declara explicitamente voto no presidente Bolsonaro no segundo turno. Não sei se tem alguém usando isso de volta. E ele agora diz também nesse vídeo que gaúcho não perdoa quem fica sem se posicionar. Esse vídeo é fantástico. Exatamente. E agora... Pois é, agora ele não sabe o que fazer, até porque o candidato do presidente Bolsonaro é outro. Então, é sim uma campanha complicada, ele não tem esse respaldo
de mais ninguém, está correndo sozinho. Aparentemente reagiu um pouquinho nas pesquisas, a ponto de chegar perto, mas é claro que o Onyx Lorenzoni é favorito. Agora, deu uma declaração desastrada, preconceituosa ontem, dizendo que o Rio Grande do Sul agora vai ter um governador e uma primeira-dama de verdade fazendo aí, deixando no ar possíveis insinuações exploradas pela campanha do candidato Eduardo Leite, que, como disse Serrão, do ponto de vista político, é o desastre da temporada. Desastre. Porque largou o governo para tentar a presidência, aí ele volta para tentar o governo. O Onyx hoje disse que, inclusive, ele foi um candidato que traiu o eleitor gaúcho. Eu, no lugar dele, diria a mesma coisa. O Eduardo Leite chamou o Onyx de Rolando Lero, porque não consegue arrancar grandes respostas dele. O fato é que foi um debate animado. Cris, por favor. É complicado ali, porque a gente precisa lembrar, até abrir a página do TSE aqui na apuração final do Rio Grande do Sul, a gente precisa lembrar dos percentuais aqui, né? O Onyx teve 37,5% dos votos, Eduardo Leite 26,8%, então tem uma diferença aqui de mais de 10 pontos, né, entre um e outro. E o terceiro colocado foi o candidato do PT, que teve quase 27% dos votos. Eu, sinceramente, acho muito difícil que os eleitores do PT, pelo menos aqueles bem convictos, votem no candidato do presidente Bolsonaro. Mas será que iriam para Eduardo Leite, depois de tudo que aconteceu no primeiro turno, depois de tudo que eles viveram no governo Eduardo Leite? Então, realmente, Eduardo Leite está sozinho. E aí vamos lembrar, né, que ele tentou ser uma alternativa dentro do próprio PSDB a João Dória e uma alternativa àquela ala do PSDB que defenestrou João Dória, que deixou João Dória de lado, porque João Dória foi um traidor incorrigível ali. Ele foi traidor dos paulistanos quando ele foi eleito prefeito e largou o mandato no meio para concorrer a governador. Depois disse que jamais faria isso e voltou a fazer como governador para tentar ser presidente. Mas antes disso, ele traiu o presidente Bolsonaro, porque ele foi eleito governador na famosa campanha Bolsodória e depois deu as costas, junto com Joyce Hasselmann. Mas poxa vida, Cris, o Piperno me jurava que ele era o pai da vacina. Isso não teve nenhum dividendo político eleitoral? Não, e veja, e dentro do PSDB, a ala que estava achando que o PSDB ainda tinha alguma chance, ficou com o Eduardo Leite. Aí veja, o PSDB agora está com Lula, Fernando Henrique abraçado, juntinho e misturado. Então, assim, aquele teatro das tesouras está escancarado e os PSDBistas, coitados, completamente à deriva, sem saber o que será desse partido, se é que vai sobreviver. Então, é bem complicada a situação do Eduardo Leite. E aí ele fez exatamente o que Dória fez em São Paulo, ele fez no Rio Grande do Sul. Ele abandonou o governo para tentar ser candidato a presidente. E aí não foi, né? E aí ele decide de novo que ele quer o governo. Então, o que ele quer, afinal? O que ele quer, afinal? Eu acho que o eleitor gaúcho não conseguiu entender ainda. Agora não adianta chorar sobre o leite derramado.